Além de Brasil e Inglaterra, que é onde eu estou morando atualmente, eu também já morei na Itália e também já morei nos Estados Unidos. Toda vez que eu converso com alguém e eu cito que eu já morei nos Estados Unidos, eu sempre escuto a mesma pergunta: mas por que você mudou de lá? Lá não é melhor? Claro que essa é a minha opinião e essa é a minha experiência, mas eu vou compartilhar com vocês aqui quais foram os pontos, quais são os fatores que eu achei importante, que eu achei relevante para poder tomar essa decisão. Em primeiro lugar, o quanto que você ganha, quanto que entra de grana aí no teu bolso. De maneira geral, lá nos Estados Unidos paga-se um pouco melhor. Não dá para se aprofundar nessa questão porque lá é dólar e aqui é libra, são moedas diferentes. Então, US$ 1.000 é diferente de 1.000 libras. De maneira geral, eu acredito que lá nos Estados Unidos se paga um pouco melhor. A gente também tem que considerar que lá nos Estados Unidos é um país muito grande, tem várias regiões, né? Tem regiões que pagam mais, tem regiões que pagam menos. Eu já tive a experiência de morar na Flórida e já tive a experiência de morar lá em Boston, em Massachusetts. Em Boston, em Massachusetts, se paga um pouco melhor do que se paga, por exemplo, na Flórida. Mas, e esse é o segundo aspecto que eu quero conversar aqui, custo de vida. O custo de vida também é diferente. O custo de vida da Flórida, hoje, na verdade, as pessoas estão reclamando bastante do custo de vida da Flórida, mas o custo de vida da Flórida geralmente era bem menor do que, por exemplo, o custo de vida lá do norte de Massachusetts. O terceiro aspecto é a questão de trabalho, de oportunidade. Além de lá no norte, em Boston, em Massachusetts, se pagar um pouco melhor, também você tem muito mais oportunidade de trabalho. Eu não sei por que, de repente, talvez seja porque, por exemplo, no inverno é muito frio e talvez não tenha muitas pessoas querendo trabalhar, mas eu nunca vi um lugar bom para trabalhar igual lá em Massachusetts. Tem muita oportunidade pagando bem, que é uma realidade um pouco diferente, por exemplo, da Flórida. A Flórida também é um lugar muito bom para trabalhar e dificilmente falta emprego, mas de repente tem uma época ou outra ali que talvez você vai encontrar certa dificuldade para achar um trampo. E também paga um pouco menos. Mas além de o quanto você ganha, o quanto você gasta e as oportunidades, o quão é fácil, o quão é difícil achar um emprego, eu também considero muito importante a questão da legalização. Eu, como tenho passaporte italiano, para mim é muito mais fácil a vida morando aqui na Inglaterra, porque pelo menos até antes do Brexit, e eu entrei aqui antes do Brexit, eu podia morar de maneira legal e podia trabalhar aqui na Inglaterra, diferentemente dos Estados Unidos, tanto com o passaporte brasileiro, tanto com o italiano, lá não faz muita diferença, é muito complicado você conseguir o visto de trabalho. Mas e aí, morando ilegal lá nos Estados Unidos, não compensa? Eu nunca morei de maneira ilegal nos Estados Unidos, mas sim, eu conheço muita gente que mora, na verdade, de maneira ilegal lá nos Estados Unidos, ou seja, que não tem o visto para morar, que não tem o visto para trabalhar, mas mora e trabalha. E a realidade é que, sim, é muito de boa. Pelo menos assim, as pessoas que eu conheço, que eu posso contar, é muito tranquilo. Todo mundo consegue trabalhar, todo mundo consegue matricular o filho na escola, consegue abrir conta em banco, consegue financiamento, consegue comprar casa. É uma vida que, para ser sincero, é como se o governo tivesse tapando os olhos para aquele tanto de pessoa que mora lá dessa maneira. Em alguns estados você consegue tirar a drive license e ela vale assim por 8, 9, 10 anos e aí você não precisa se preocupar. Mas é uma questão, porque tem alguns estados que você não consegue tirar a drive license e aí tem sempre aquele problema de ser parado pela polícia. Apesar que tem gente que mora aqui na Inglaterra e pode tirar a drive license e não tirou também, né? E acaba dirigindo aí sem drive license. Então, nesse aspecto, por ter a documentação, eu acho que na Inglaterra é mais fácil de morar, é mais tranquilo. Além de ser mentalmente mais fácil você viver com o seu documento ali certinho e tal, poder entrar e sair do país a hora que você quiser, tem muitas oportunidades que você acaba perdendo se você não tem a documentação. Tem alguns incentivos, alguns programas do governo aqui do Reino Unido, que eu, por ser residente fiscal, tenho direito, posso participar. E eu acho isso fundamental. E esse é um aspecto que eu considero muito importante para decidir o lugar que você vai morar. Não estou querendo dizer que você não pode ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida próspera, mesmo sem a documentação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque sim, eu conheço muita gente nos Estados Unidos que não tem documento e tem uma vida maravilhosa, uma vida ótima, uma vida muito próspera. Mas como eu falei, esse vídeo aqui eu estou compartilhando a minha opinião. E na minha opinião, para mim era mais relevante ter o documento, mesmo morando em um país que de repente paga-se um pouco menos, mas também tem um custo de vida um pouco menor, mas me dá a oportunidade de abrir outras portas por causa da documentação. Isso aí eu falo em outras áreas de trabalho, oportunidades na educação, de poder estudar, oportunidade de receber alguns benefícios do governo, alguns benefícios fiscais, por exemplo, para investir. Então, eu acho mais relevante. Para finalizar, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão de mudança, né? Eu sei que você talvez está vendo esse vídeo e talvez você mora no Brasil, ou talvez você já mudou, já mora na Inglaterra, já mora nos Estados Unidos, ou mora aí em qualquer outro lugar do mundo. E, claro, teve um motivo para você sair do Brasil ou
tem um motivo para você querer sair do Brasil, que é ter uma mudança, uma transformação, viver uma vida melhor. E claro que a transformação financeira, né, faz parte disso. Todo mundo espera ter sim uma transformação financeira quando você muda de país, especialmente porque o Brasil realmente é muito complicado. A gente conhece bem como é que é a realidade lá do Brasil. Para falar em mudança, eu conheço muitas pessoas e a gente acaba ouvindo histórias de pessoas que mudam de país e que depois mudam de novo e mudam de emprego e mudam de novo e a realidade financeira delas nunca muda. E eu posso falar que eu conheço pessoas assim porque eu fui uma dessas pessoas. Um dos motivos que me fez mudar do Brasil era a minha situação financeira. Porque eu culpava primeiro o meu trabalho e eu também culpava o Brasil pela minha situação financeira. E eu sempre dizia que quando eu tivesse a oportunidade de ter um trabalho que pagasse melhor, ou que eu morasse em um país melhor, a minha situação financeira seria diferente. E aí foi quando eu mudei para os Estados Unidos. E de repente essas duas desculpas caíram por terra. Porque eu tinha um trabalho muito bom, que me pagava muito bem, e eu morava num país muito bom. Mas a minha realidade financeira ficou ainda pior. O que eu quero dizer é que verdadeira transformação que você precisa na sua vida financeira é de comportamento. E a mudança de comportamento, ela vem com a mudança de mentalidade. É um papo que parece meio teórico, meio chato, mas é um assunto muito importante. A maneira como que você pensa, os princípios que você tem estabelecido sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre vida, sobre propósito na tua vida, esses são os fatores mais importantes que você precisa mudar. Mais até do que de emprego, mais até do que de país. A partir do momento que você tiver uma transformação na sua maneira de pensar e, consequentemente, uma transformação no seu comportamento, a mudança de país, ela pode ser um boost, ela pode ser uma coisa que vai acelerar a mudança da sua realidade. Mas a mudança começa na mudança de mente, na mudança de comportamento. E eu sou um exemplo disso. Depois de ter morado nos Estados Unidos e não conseguir ver a minha vida melhorando, eu mudei aqui para a Inglaterra e quando eu mudei aqui para a Inglaterra, eu falei, eu vou mudar a maneira que eu penso. Eu preciso transformar a maneira que eu penso, porque tem alguma coisa errada comigo. Porque deu errado lá no Brasil, estava dando errado nos Estados Unidos e eu não quero que dê errado aqui de novo na Inglaterra. E foi um período que, no começo, foi um período de muita busca, de muito autoconhecimento, para primeiro reconhecer quais eram os princípios, quais eram os fundamentos que eu tinha que me guiavam financeiramente, ou seja, quais eram as coisas que eu acreditava em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação ao propósito, que me faziam mover. E aí eu tive que refletir sobre isso, de repente, em alguns casos, largar algum deles e construir outros pensamentos novos. Para isso foi muito importante ler, foi muito importante buscar conhecimento para saber o que as pessoas de sucesso financeiro, independente de onde elas moram, elas faziam. Então, muito mais do que uma mudança de país, é importante uma mudança de mentalidade. Qual é o melhor lugar? Só para finalizar esse vídeo, o melhor lugar é aquele lugar que vai ser mais relevante para você segundo os aspectos que você considera importante para a sua vida. Tem como responder se eu prefiro os Estados Unidos ou se eu prefiro a Inglaterra? Eu acho que de repente, se eu tiver de novo a oportunidade de morar nos Estados Unidos, hoje, como eu considero que a minha mentalidade, o meu comportamento financeiro é muito mais maduro, eu acho que de repente vai ter uma vantagem de morar em um país que eu considero economicamente melhor. Mas mesmo morando em um país que economicamente talvez não seja o melhor do mundo, eu tenho certeza que a transformação na mentalidade que eu tive vai ser o principal fator decisivo no meu sucesso. Morando aqui, morando no Brasil, morando na Itália, morando nos Estados Unidos ou morando em qualquer lugar do mundo. O país pode sim ajudar, mas o país também não vai ser o fator decisivo. Comente aqui aonde você mora, qual é a sua experiência, por que você foi morar aí, ou por que você quer mudar daí, quais são os fatores que você considera relevante. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdo inspirador e você vai encontrar orientação para ter essa transformação de mentalidade e desfrutar de uma vida financeira saudável e investir de maneira inteligente.